Olá, amigos. Que satisfação revê-los e poder falar novamente com os amigos da família Alta de Souza. É uma alegria, uma satisfação enorme e ainda mais tendo por base a ideia de fazer alguns comentários aqui ligeiros sobre o Apocalipse, o livro da Revelação. É certamente uma das principais obras da literatura universal de todos os tempos, um dos livros mais importantes já escritos na história da humanidade. Nós pensamos em trazer para vocês, nessa conversa ligeira, algumas referências sobre essa obra que nos parece tão enigmática, né, de tão difícil leitura, algumas referências da literatura espírita que podem ser muito úteis para o nosso nível de aprendizado. Ou seja, sem nenhuma pretensão de entender o Apocalipse inteiro, porque ele está longe, longe, longe do nosso nível espiritual presente, nós podemos ter algumas ideias, podemos ter algumas referências, aproveitar alguns pontos que já foram destacados por grandes nomes da literatura espírita e espiritualista e que podem ser úteis para o avanço possível para a nossa fase atual. Algumas notas importantes antes de citar essas referências. Nós podemos lembrar a figura notável de Orígenes, que é um dos grandes pais da Igreja, apontado como o maior deles, o grande gênio do cristianismo primitivo, e foi a primeira pessoa na história da literatura cristã a perceber que os evangelhos e as escrituras têm diversos níveis de interpretação possíveis. E Orígenes se dedicou a entender esses diferentes níveis. Então, há um nível histórico, os fatos que ocorreram, embora nem sempre a sequência do texto corresponda à sequência dos fatos, porque eles foram colocados com uma intenção simbólica, mas não invalida os fatos em si mesmos, eles aconteceram e foram registrados à luz da compreensão da época e das possibilidades mediúnicas dos apóstolos, dos profetas como médiuns, e também com suas limitações, né? Embora uma obra inspirada, a Bíblia não é perfeita e sofre as limitações humanas em diversas passagens, que não caberia agora aqui destacar, né? Mas há diversos níveis de leitura. Então, há o nível histórico, há o nível moral, que é aquele mais conhecido, e há um nível, ou diferentes níveis até, simbólicos e espirituais com diferentes níveis de interpretação. O Apocalipse talvez seja aquele a nos exigir maior nível de espiritualidade e maior nível de capacidade interpretativa, mas o Velho Testamento também é riquíssimo em simbolismos e que exigem, né, alta espiritualidade, autoconhecimento para se poder aproveitar plenamente. Mais recentemente, o professor Carlos Torres Pastorino, talvez um dos maiores estudiosos das Sagradas Escrituras que o nosso país já teve, também chamou atenção para esses diferentes níveis de leitura das Escrituras, e na sua obra magna, A Sabedoria do Evangelho, que dizem que em breve será publicada pela FEB, inclusive com um volume inédito sobre o Apocalipse, ele também fez referência a esses diferentes níveis de leitura. Então, quando nós citamos essas referências que vamos citar em seguida, elas também têm essas gradações. Então, às vezes se aproveita mais a parte factual, às vezes mais a parte moral, e
raramente essa parte simbólica mais aprofundada. Então, esses ensinos vão acompanhando par e passo a nossa capacidade de compreensão. Então, todas as obras que se proponham a decifrar o Apocalipse e revelar todos os seus mistérios, todos os seus segredos, muito, muito, muito cuidado, porque nós não temos capacidade de acompanhar esse ensino. Então, essas revelações completas, nós temos um cuidado muito grande de evitá-las. Mas esses missionários que nós vamos citar fizeram revelações sutis, assim, pontuais, dentro daquilo que a nossa capacidade comporta. E aí nos parece que são indicações muito mais seguras, muito mais firmes e mesmo assim difíceis, seja pelo vocábulo, né, pela linguagem, seja pelo próprio ensino que trazem, mas nos ajudam, digamos assim, a avançar aquilo que é possível dentro de uma obra tão hermética, de tão complexa interpretação. Então, a primeira delas que eu quero trazer é a do Calvário ao Apocalipse, do nosso Bittencourt Sampaio, recebido pelo Frederico Pereira da Silva Júnior, né? Que é apontado pelo Dr. Bezerra, já desencarnado, como um dos maiores médiuns de todos os tempos do Brasil e do mundo. Então, essa obra do Calvário ao Apocalipse, ela tem diversos pontos muito interessantes. Primeiro, que ela é a continuação prometida da obra dos 4 Evangelhos. Quem estuda os 4 volumes da obra dos 4 Evangelhos de Rustem, vê no prefácio do 4º tomo que eles prometiam uma continuação da obra, exatamente para explicar do Ato dos Apóstolos até o Apocalipse. E essa continuação ela foi recebida no Brasil, na pátria do Evangelho, e foi ditada por ninguém menos que Bittencourt Sampaio, que tanto na obra Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, quanto em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, por Chico Xavier, é apontado junto com o Dr. Bezerra de Menezes como um dos responsáveis pela difusão do espiritismo evangélico na pátria do Evangelho. Então, e é aquela estrela brilhante de belíssima alvura que é apresentada também no volume Voltei, de Chico Xavier, em nome de Fred Figner, do irmão Jacó, que nos traz a estrela brilhante de Bittencourt Sampaio na espiritualidade. Então, é esse Bittencourt que, dos capítulos 14 ao 20º desse volume do Calvário ao Apocalipse, nos traz informações importantes sobre o Apocalipse, embora sutis, embora superficiais, mas confirmando talvez o principal, que o nosso tempo, a era que nós estamos começando a viver da transição planetária, faz parte do período da revelação apocalíptica. Então, esse é um ponto muito importante, essa confirmação por parte da espiritualidade, o que aumenta ainda mais a atenção, o interesse que nós devemos dedicar a essa obra, quando ele confirma, olha, o período que nós estamos começando a viver é compreendido pelo texto apocalíptico. Com a ressalva, e essa da nossa parte, mas está lá também presente nas anotações de Bittencourt, sempre que se fala em Apocalipse, só se pensa em destruição. Até a própria expressão apocalíptica, né, ficou associada à destruição. Mas não é assim. Os capítulos 21 e 22 do Apocalipse nos trazem a revelação do novo céu e da nova terra,
onde a Jerusalém celeste se apresenta, e Jesus se apresenta com todo o seu fulgor espírita, e é um final feliz. Então nós não podemos esquecer isso, que o Apocalipse, se ele descreve momentos difíceis da transição e da vitória e da luta do bem contra o mal, ele já nos garante, né, já tem um final feliz garantido ao final dessa história, porque ele nos traz digamos assim, esses 2 capítulos finais com a vitória do Cristo, com a vitória do amor, com a vitória do bem, como um capítulo final. Sem mais delongas, a segunda obra que eu quero trazer para os amigos é o volume Profecias, de Pietro Baldi, onde há também 2 substanciosos capítulos sobre o Apocalipse, e aí também confirmando que o Apocalipse tem a ver com o nosso tempo, com o tempo que nós estamos vivendo, não que ele se conclua todo no nosso tempo, quer dizer, essa história ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, o futuro não chegará em dias, né? O futuro levará séculos, levará milênios, o que não invalida que esse futuro esteja começando agora, que essa transição para o mundo de regeneração seja a primeira etapa da virada do bem sobre o mal no nosso planeta. E aí um ponto muito interessante que ele destaca é que a esse período de pujança econômica e material que nós vivemos e de baixa espiritualidade, se sucederá um período de grande escassez material, de grandes dificuldades de ordem material, mas em compensação e em paralelo, de grande florescimento da nossa espiritualidade. Então, que nós devemos sim contar com anos difíceis, com anos de grandes dificuldades de natureza material, porque é claro que a todo abuso sucede a escassez. E se nós gastamos os últimos séculos, né, agredindo o planeta, explorando o planeta de uma maneira desavisada, é claro que essa conta um dia chega e que nós vamos ter grande dificuldade nesse sentido pela frente. Pode ser que estejamos começando algo nesse sentido. E para concluir, eu não tenho aqui a versão física dessa obra, eu só tenho a versão digital. Nós temos o 7º volume da coleção Evangelho de Emmanuel, dedicado às cartas universais e ao Apocalipse, onde nós temos 6 ou 7 versículos do Apocalipse comentados por Emmanuel, que também valem a pena ser lidos, valem ser estudados, e em consonância com essas obras que nós acabamos de citar, e aí os amigos terão 3, digamos assim, volumes de fontes maravilhosas, com diferentes abordagens sobre o Apocalipse, sobre o livro da Revelação, para a nossa reflexão, para o nosso aproveitamento. Tá bom? Um ponto final que nós gostaríamos de destacar para concluir aqui a nossa visita, né, é que uma das interpretações possíveis para todas as escrituras é sempre uma abordagem psicológica, intimista, onde tudo que se passa e que ali é descrito pode ser também lido à luz da psicologia. E aí essa transformação apocalíptica pode ser também a nossa individual, a nossa transformação pessoal. Que a nossa luta contra o bem e o mal, né, contra o mal e a favor do bem, dentro de nós mesmos. E essa talvez seja a mais importante. Porque se cada um de nós vencer a sua luta, o tal do reino de Deus certamente se concretizará na Terra. Então é esse o convite que eu acho que a vida está nos fazendo nesse momento, a todos, de fazermos uma reflexão para que cada um de nós possa se tornar melhor e aí, quem sabe, colaborar mais para essa grande transição planetária. Tá bom? Foi um prazer falar aos amigos, muita paz, muita luz, a toda a família Alta de Souza, e se lembrem,
não saiam de casa. Muita paz, um abraço a todos. Que Jesus nos abençoe.